Esse tipo de questão aqui é outra suga mental, um monte de opções para você analisar o que está certo, o que está errado, e quantas são as verdadeiras, quantas são falsas. Isso é chatão, hein? Bom, ele está falando aqui sobre um triângulo retângulo ABC. Vou desenhar esse triângulo aqui. Triângulo retângulo ABC. Ele está dizendo que o ângulo A é o ângulo reto. Então A é o ângulo reto. Um triângulo retângulo bem comportado, né? Para não confundir a gente. Triângulo retângulo ABC. E ele está dando aqui os valores desses lados. Que o BC vale A, que o AC vale B e que o AB vale C. É isso que ele está falando, né? Bom, ele está falando o seguinte: se o ângulo interno é reto, então quer dizer que A2 igual a B2 mais C2. Isso está certo? Claro, isso aqui é o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Se você tem um triângulo retângulo com lados A, B e C, sendo a hipotenusa, a relação entre a hipotenusa e os catetos é essa aqui. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Isso é o teorema de Pitágoras, né? Então essa opção aqui, opção 1 aqui, ela é verdadeira. Ótimo, vamos continuar assim que a gente vai bem. Agora ele está falando aqui o seguinte, parece que é a mesma coisa, né? Mas ele está falando o inverso. Ele está falando, se esses lados têm esses valores aqui, são os mesmos, e se A2 é igual a B2 mais C2, então eu posso concluir que esse ângulo aqui é reto? Sim, você pode concluir isso aqui. Esse teorema de Pitágoras, ele é do tipo C e somente C. Se esse ângulo é reto, então vale essa relação. E se vale essa relação, então esse ângulo é reto. Então essa opção 2 nada mais é que a recíproca da afirmação 1, que ela é verdadeira também, porque o teorema de Pitágoras ele vale a ida e vale a volta, tá? Ele é do tipo C e somente C, ou seja, isso implica nisso e isso implica nisso. Então a opção 2 é verdadeira também. Caramba, ó, já tem aqui 1 e 2 são verdadeiras. Só uma verdadeira? Não. Aqui você já tem 2 e 4, você vai ter que olhar para 4, vai ter que olhar para 3 também, você vai ter que olhar para 3 e para 4. Claro que eles não iam botar uma que você matasse só olhando duas, né? Agora, olha essa 3 aqui que ele está perguntando. Se o ponto M é médio de BC, ponto M médio de BC, vamos colocar o ponto M médio de BC, aqui ó, ponto M médio de BC. Se ele está falando o seguinte, se o AM vale BC sobre 2, AM vale BC sobre 2, então o triângulo retângulo. Olha só, pessoal, isso aqui é um outro critério para você verificar que um triângulo é retângulo. Você vai pegar a mediana relativa a esse lado, a um determinado lado. Se essa mediana valer a metade desse tal lado, então o triângulo é retângulo aqui também. Por que isso? Então olha só o que o problema está falando aqui. Você tem um triângulo, traçou a mediana relativa a um lado, mas você não sabe quanto é esse ângulo. Ele está afirmando o seguinte, quando esse valor é igual a metade desse valor, então esse ângulo aqui é 90 graus. Você pode garantir isso? Por quê? Pelo seguinte, se a gente olhar para esse triângulo aqui, a gente vê que ele é um triângulo isósceles, né? A gente tem aqui A sobre 2 e A sobre 2. Então esses ângulos são iguais. Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa e esse aqui de alfa, tá? E aí quanto é que vai valer esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui é um ângulo externo. Qual é a fórmula do ângulo externo? O ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Então esse ângulo aqui é 2 alfa. Analogamente, se a gente olhar agora para esse outro triângulo aqui, a gente vê que ele é isósceles também, porque esse pedaço é igual a esse. Então, já que esses dois são iguais, quer dizer que esses ângulos aqui são iguais. Então, vamos chamar esse ângulo aqui de beta e aqui também chamar de beta. Fazendo isso, vamos calcular agora esse ângulo. Esse ângulo aqui é o que nesse triângulo? Ele é um ângulo externo. E você sabe que o ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Então quer dizer que aqui é 2 beta.
Agora, olhando para esse ângulo total aqui, que é um ângulo raso, a gente vê que 2α mais 2β é 180 graus, né? Ângulo raso. Ou seja, isso mostra que α mais β é 90. Ou seja, α e β são complementares. E olha ele aqui, ó, α mais β, tá dando 90 graus. Ou seja, isso mostra que o ângulo A é reto, ou seja, o triângulo é retângulo em A. Isso aqui, então, é um outro resultado importante sobre triângulos retângulos. No triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa, que, por sinal, é igual ao raio do círculo circunscrito, né? Tem que lembrar disso. Certo? E se você tem que a mediana relativa a um lado é metade desse lado, quer dizer que aquilo ali é um ângulo reto. Então acabamos de mostrar aqui por que é, tá certo? Então essa opção aqui que o problema está falando, se o ponto M é médio de BC e a M vale BC sobre 2, então ABC é retângulo. É um triângulo retângulo. Tá certo também. Essas três são verdadeiras. Agora só falta essa aqui, que é a mais difícil de todas. Mas aí, pessoal, olha só. Dá para você resolver a questão, marcar a letrinha certa, sem resolver essa 4. Porque olha só. Se você olhar para essa aqui, apenas 1 e 2 são certas. Não, 1, 2 e 3 eu tenho certeza que estão certas. A 4 eu não sei ainda, que eu ainda não fiz. Mas essa A não pode ser, porque ela só fala da 1 e 2. E a 3 é verdadeira também. Aqui ele está falando que só uma é verdadeira. Não. Aqui ele está falando que 2 e 4 são verdadeiras. Não sei, a 4 eu não sei ainda. Mas olha só. Se a 4 for verdadeira... Se a 4 for verdadeira, o que acontece aqui? Todas as 5 opções vão estar furadas, né? Então a 4 só pode ser falsa. Realmente não tem como a 4 ser verdadeira, porque aí nenhuma opção vai dar. Então vai ter que anular a questão. Então você poderia dizer com certeza que se tem uma opção correta nessa questão, essa correta tem que ser a D. É a única chance. Mesmo sem fazer a 4. Mas vamos fazer a 4 aqui e vamos mostrar que ela realmente é falsa, essa quarta opção. Mas na hora da prova é válido você fazer isso, né? Você ganha um tempinho. Claro, se você tiver 100% de certeza do que você fez aqui. Então vamos ver o que fala a opção 4. Se ABC é retângulo, é um triângulo retângulo, então o raio do seu círculo inscrito pode ser igual a 3/4 da hipotenusa. Isso vai dar um pouquinho mais de trabalho. Olha só, se você tem a hipotenusa de um triângulo retângulo, o que vai acontecer com o raio da circunferência inscrita nesse triângulo? Ela poderá ser pequena se o triângulo for baixinho assim, né? Isso aqui é dado. Isso aqui é o A. Agora, claro que se você tiver esse ponto aqui mais afastado, o raio dessa circunferência inscrita vai ser maior, né? Então, olha só, para o mesmo valor de A, você terá uma circunferência inscrita com um raio maior, se a altura aqui for maior, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver qual é o valor máximo que pode ter o raio dessa circunferência. Quando é que vai ser o valor máximo? Já teve uma questão com isso aqui, né? O raio máximo vai corresponder à altura máxima. E essa altura máxima acontece quando esse triângulo retângulo, ele além de ser retângulo, ele é também isósceles. Ou seja, quando o teu triângulo é assim. Então, nessa situação, o seu triângulo retângulo vai ser um triângulo retângulo isósceles. Você tem que saber quais são as dimensões dele nessa situação e descobrir quem é o raio da circunferência inscrita no triângulo retângulo isósceles de hipotenusa A. Muito bem. Como eu não gosto de trabalhar com fração, eu vou chamar
a hipotenusa desse triângulo aqui de 4A. Por quê? Porque eu vou ter que calcular 3/4 da hipotenusa. Eu vou ter que ver se esse raio máximo aqui, se ele é maior ou menor do que 3/4 disso. E 3/4 de 4A vai dar 3A. Então eu vou evitar trabalhar com fração aqui, tá? Se essa hipotenusa valer 4A, quanto é que vale cada cateto? Como é que você faz para, sabendo a hipotenusa, calcular o cateto? Bom, sabendo o cateto, para achar a hipotenusa, você multiplica por raiz de 2. Claro, você está falando do triângulo retângulo isósceles, né? Se você tem um cateto x, o outro cateto também vai ser x. Fazendo Pitágoras, você vai ver que a hipotenusa é x raiz de 2. Então, do cateto passar para a hipotenusa, multiplica por raiz de 2. E da hipotenusa passar para o cateto, você divide por raiz de 2. Então, no caso desse triângulo aqui, cada cateto vai ser 4A dividido por raiz de 2, que vai dar 2A raiz de 2. Aqui também vai ser 2A raiz de 2. Certo. Como que a gente faz para encontrar o raio do círculo inscrito num triângulo? A gente tem que lembrar que tem uma formulinha para isso, ó. A área do triângulo é o semiperímetro vezes o raio do círculo inscrito, né? Já vimos essa fórmula aqui. Então, você sabe a área do triângulo, que é isso vezes isso sobre 2. Você sabe o semiperímetro, pode somar os lados aqui e dividir por 2. E aí você acha o R. E aí você vai comparar esse R com 3/4 da hipotenusa. Vamos fazer isso. Olha só, a área do triângulo é 2A raiz de 2 vezes 2A raiz de 2 sobre 2. 2A raiz de 2 vezes 2A raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar quanto? 8A2 sobre 2 vai dar 4A2 a área. Então, eu tenho a área do triângulo 4A2. E quanto que é o semiperímetro? Pega, soma os lados e divide por 2, né? Isso aqui vai dar quanto? 4A raiz de 2 mais 4A raiz de 2 mais 4A sobre 2. Isso aqui vai dar 2A raiz de 2 mais 2A raiz de 2 vai dar 4A raiz de 2 mais 4A sobre 2. Isso aqui vai dar 2A mais 2A raiz de 2, ou seja, 2A que multiplica a raiz de 2 mais 1. Isso aqui é o semiperímetro. Então agora você já pode usar essa fórmula aqui para achar o raio. O raio do círculo inscrito é a área dividido pelo semiperímetro, que vai dar 4A2 dividido pelo semiperímetro, que é isso aqui. 2A que multiplica 2 raiz de 2 mais 1. Opa, não tem esse 2 aqui, é só raiz de 2. Olha, aqui vai cortar um monte de coisa aqui. O 4 vai cortar com 2, vai dar 2. E o A2 vai cortar com A, vai dar A. Isso aqui vai dar 2A sobre raiz de 2 mais 1. E aí você vai ter que racionalizar esse denominador aqui, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2 menos 1, raiz de 2 menos 1 para você. O denominador vai ficar raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1, que vai dar 2 menos 1, que é 1. Então, o resultado final vai ser só esse produto aqui, ó. É 2A que multiplica a raiz de 2 menos 1. Nossa! Não estou usando muito bem o espaço do papel não, hein? Vamos aqui para cima. Então, esse Rzinho máximo, é o maior valor possível para o raio do círculo inscrito, deu 2A que multiplica a raiz de 2 menos 1. 2A que multiplica a raiz de 2 menos 1. Quanto é a raiz de 2? Raiz de 2 é 1,4142. Vamos botar 1,41 aproximado. Raiz de 2 menos 1 vai dar 0,41. Então vai dar 2A vezes 0,41 aproximadamente, tá? Então isso aqui vai dar 2 vezes isso. Isso aqui vai ficar 0,82A. Então esse 0,82A que a gente achou aqui é o valor máximo para quem? O que a gente calculou aqui? O R.
a gente obrigou esse R a ser máximo. Obrigando o triângulo retângulo a ser isósceles, a gente obrigou o R, esse Rzinho aqui, a ser máximo, né? E a gente viu que esse R máximo dá isso aqui, ó, 0,82A. Não tem como ser mais que isso, tá? Aí ele pergunta, então vamos escrever aqui, 0,82A. Então ele está falando, se o triângulo ABC é retângulo, então o raio do círculo circunscrito pode ser igual a 3/4 da hipotenusa? Não! Não chega a 3/4 da hipotenusa. No caso, se eu fazendo a hipotenusa igual a 4A, daria isso aqui, que é menos do que, é bem menos do que 3/4 da hipotenusa, né? Então não pode ser isso aqui, tá? Isso aqui é falso, não pode ser igual. Então as opções verdadeiras são 1, 2 e 3. Então, ó, letra D, apenas as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Essa é a resposta correta.